Podcraft, empreender e vender artesanato. Mesmo que o artesanato tenha entrado na sua vida por paixão ou por referência emocional, não há mal nenhum em fazer dele uma fonte de renda, não é mesmo? Mas quando a gente lembra que fazer bem feito não é garantia de venda, de comercialização da nossa arte, aí as coisas ficam complicadas. Quando essa verdade se une à necessidade, então, parece que o mundo desaba e fazer passa a ganhar uma distância do vender. Mas não precisa ser assim. Tem gente dedicando tempo e conhecimento para orientar e apresentar alternativas a quem busca ajuda. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é empreender e vender artesanato. Eu e a minha parceira de canal Craft, Beth Monta, como você já tem visto, temos buscado sempre alternativas para trazer esse Podcraft até você e a gente está muito feliz porque acha que encontrou aí a boa receita, né? É claro que o nosso foco é o canal Craft e mantê-lo como um portal de notícias é a nossa essência, mas nós também estamos dedicando muito tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde nós estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @BethMonta. Depois você acompanha, se você perder, acompanha tudo que rolou por lá nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. É claro que, além disso, nós mantemos aqui a nossa dedicação ao Podcraft, que é o que nos aproxima de você o tempo todo. Mas agora sim, vamos lá falar do nosso convidado, porque depois de uma temporada falando com as deusas do artesanato, nós trazemos um homem, Jorge Farid, um fiel defensor e incentivador dessa arte que a gente ama e respeita. A conversa ficou uma delícia e a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta! Olá, Faiga! Olá, minhas Podcrafts, todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, hoje com essa sumidade da Vender e Empreender. Jorge Farid, muito bem-vindo! Sempre muito atuante em tudo que faz, talvez você o conheça do comércio, talvez da política, mas se não o conhece de nenhum desses dois mundos, certamente você sabe quem é que está à frente da comunidade Empreender e Vender, o artesanato no mundo digital. Afinal, foram 35 anos no comércio, inclusive presidindo o Clube dos Dirigentes e Lojistas da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Em seguida, a longa trajetória política já o colocou, inclusive, como subprefeito de Vila Prudente durante a prefeitura de João Dória, atual governador do estado de São Paulo. Mas foi ao se apaixonar pelo artesanato que ele passou a ser um entusiasta das artesãs e do empreendedorismo artesanal. Muito obrigada, Farid, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso Podcraft. Legal, eu que agradeço o convite aí ao canal Craft, agradeço a Beth, a Faiga pelo convite, viu? Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Para começar, a gente queria saber como é a sua história com o artesanato, já que apesar, a gente fez uma lição de casa, né, e a gente fez uma pesquisa, e a gente entende que você tem um super engajamento com o artesanato, mas a gente queria entender como que nasceu essa sua paixão pelo artesanato. Olha, eu sou um manualista, eu digo, né, eu não sou um artesão, né, mas eu não consigo ficar parado, no sentido de, se você quiser me imobilizar, você me mata, de certa forma, porque eu sou um camarada que gosto de martelar, de serrar, de parafusar, de cortar. Então, homo faber, né? Eu preciso fazer com as mãos. E nessa trajetória, você falou muito bem, a minha formação específica é História USP. Mas eu lecionei em algumas escolas da região da onde eu moro. Eu sou aqui, para quem está nos ouvindo, eu sou da zona leste de São Paulo, da região de Vila Prudente. Nasci por aqui, estou aqui há 62 anos. E comecei como professor de História nas escolas municipais, nas escolas estaduais e particulares aqui da nossa região. Né? Américo de Moura, Itatal, Algabenati, Fundação Quarupi, Fundação da Volkswagen,
Colégio São Judas Tadeu. Depois eu deixei a sala de aula, fui para o comércio, fiquei no comércio durante 36 anos. Nós abastecemos ser comerciante no Brasil, é comerciante em qualquer parte do mundo, né? Porque você tem que se adaptar constantemente. E aí a gente teve uma trajetória de 36 anos, como você bem falou, fundamos um Clube dos Dirigentes Lojistas de Vila Alpina, o qual eu presidi durante o período. E esse contato com o público e essa questão de fazer, né? Só que no início eu não estava tão focado nessa questão do artesão, né? Nós tivemos, para você ter uma ideia, numa trajetória de lojista de Vila Alpina, nós mudamos de atividade várias vezes, sem necessariamente fechar a loja. Uhum. Nós começamos com brinquedos, depois fomos para a utilidade doméstica, depois fomos para a papelaria, depois fomos livraria junto com a papelaria, Uhum. depois fomos móveis de escritório e, por último, fomos para o antiquário. E foi aí que a minha paixão maior se realizou em termos de restauração de peças antigas, Entendi. de busca, caçadores de relíquia, né? Uhum. Aquele negócio de você buscar levantar uma peça, traz para a sua loja, restaura uma cristaleira. Então, eu fazia um pouco desta parte artesanal Uhum. do restaurar peças antigas, seja peças pequenas, mas eu gostava mesmo era do mobiliário antigo, cristaleiras, chapeleiras, mancebos. E eu acho que a coisa vem por aí, né? A coisa vem por aí. Eu me lembro, inclusive, eu fiz Educandário Nossa Senhora Aparecida lá na infância, Uhum. e a gente tinha que pegar Sim, aulas aqueles de desenhos. Menino, de principalmente, tinha manualidade. marcenaria, né? Esse lado da bricolagem, da marcenaria, né? Mas eu me lembro até hoje de um desenho, como se fosse de um leão pontilhado no papel, onde a gente tinha que pegar uma agulha e uma linha, E em bordar. vez de fazer, e bordava a folha de papel, né? Eu fiz isso por também. aqui. Então, olha lá. Então, eu acho que essa paixão pelo fazer manual, ela é bastante antiga. Ai, que legal, que bacana, boa história. Sensacional. Nossa, e a restauração, ela é um trabalho artesanal, né? Na verdade. Não é? Porque mas você pega coisas que eventualmente estão se desmanchando quase, né? Sim. Nossa, e a busca, tem toda a pesquisa, né, pelo original, para depois você adaptar, né, e fazer todo Eu não trabalho. sei você, Farid, mas durante um tempo, a gente fez uma revista chamada Lar em Reforma, junto com o Dotan, que era justamente da gente mexer com as casas, né? E durante aquele período, eu virei uma rainha da caçamba. Eu não podia ver uma caçamba pela frente, que o meu olho já crescia de um jeito. Falei assim, nossa, isso daqui você vira, transforma, não sei da onde. E esse recuperar os móveis, eu acho tão primordioso, principalmente as pessoas entenderem o valor que tem a madeira, né? A madeira é um ouro marrom, né? Que a gente tem que dar muito valor. Então, quando você vê uma peça de madeira original, você fala, nossa senhora, é tudo que eu quero. Mas parece que boa parte do nosso lixo, de certa forma, né, o nosso descartado na parte de mobiliário, ele tem... Muitas vezes as pessoas não dão valor. Nenhum, né? Eu não consigo entender isso. Nenhum. Você está jogando fora embuia, você está jogando fora jacarandá. Madeiras nobres, jacarandá, madeiras nobres. E para você, eu que tive a passagem, como você bem falou, pela prefeitura, a cidade de São Paulo tem vários ecopontos, que são locais onde você pode fazer o descarte de até 1 metro cúbico de material por dia. E eu já cheguei a ver em ecoponto dois criados mudos provençais e o atendente do ecoponto falando para a turma assim, não, vai jogar na caçamba? Vai, mas precisa quebrar antes de jogar na caçamba, não pode jogar inteiro. Ou seja, o cara quebrava os 4 pés do criado mudo provençal para jogar na caçamba. Então, eu digo assim, acontecem crimes ambientais e culturais
né? Não dá valor mesmo àquilo que tem muito valor, e principalmente saber que às vezes você não quer usar mais aquela madeira daquele determinado modo, mas a qualidade da madeira é reaproveitada. Então você não descarta, você reaproveita, você dá uma outra função para ela que vai ser tão nobre quanto, mas você não desperdiça a madeira, né? Não dá para deixar a madeira virar lixo e virar serragem. É um crime. Essa madeira, né? É o conceito, muitas vezes é um mobiliário de grife, né, mesmo. A gente já cheguei, uma amiga uma vez viu na calçada, porque nem cabia na caçamba, um conjunto da Mole. Aí você fala, meu Deus do céu, se eu pudesse roubar uma poltrona, né, porque quanto que eu vou comprar uma poltrona Mole? E tinha ali um sofá de 3 lugares e 2 poltronas. E realmente não tem noção. Certamente parece que a pessoa tinha morrido, e aí tiveram que esvaziar a casa. E colocaram o conjunto da Mole na rua. Mas é óbvio que essas pessoas não sabem o valor que tem, nem histórico, nem do material de um conjunto como esse, né? Não, e para você ter uma ideia, eu visitava muitas casas, porque as pessoas me chamavam para ver se eu tinha interesse em comprar algumas coisas. E eu coleciono alguns relógios antigos de bolso e canetas tinteiro. Cada louco com a sua mania, né? E às vezes eu chegava na casa e falava, mas tem relógio? Tem caneta? Não, tinha algumas canetas, mas eu joguei no lixo, né? Quer dizer, a caneta tinteiro, a pessoa descartava, não dava. Muitas vezes faleceu a pessoa e quem tinha isso na mão não via valor nenhum, quer dizer, joga no lixo. Então, a preservação histórica da coisa, da memória da coisa, ela é muito descuidada nesse sentido, né? Muito acho que é cultural mesmo no Brasil, enfim. A gente tem Imagino isso na mão de um historiador, né? Desesperador. Mas aí, Farid, falando mais especificamente sobre empreender e vender, queria que você contasse para a gente há quanto tempo existe, como que você sentiu a necessidade de um canal para networking com as artesãs, né? E também se ele funciona como um canal de notícias, que foi o que eu entendi que era. O empreender e vender, ele tem aproximadamente 3 anos, né? E eu comecei... Um dia me chamaram para um hasteamento de bandeira aqui no Largo de Vila Zelina, que aqui a Vila Zelina é um bairro lituano, russo, né? Tem essas tradições aqui. E outros, né? Portugueses também estão por aqui, libaneses estão por aqui, inclusive Farid tem descendência libanesa e minha mãe filha de espanhol. E aí misturou um pouco, talvez, esse negócio do time da caçamba, né? O espanhol gosta do ferro velho, né? Uma coisa nesse sentido. Então, mamãe, filha de espanhol, meu pai do Líbano. E eu gosto o comércio, né? Os fenícios, antigos comerciantes, né? Hoje é o atual Líbano, né? O comércio talvez estava em mim mais do que o professor naquele momento. Estava no sangue. E nesse hasteamento de bandeira que aconteceu aqui na Vila Zelina, não sei o que, foi lá pelos idos 2018, por aí, eu sei que no hasteamento teve algum problema, ou foi adiado, tinha 2 pessoas, eu e o cara que ia subir a bandeira e mais 3. Subiu a bandeira rapidinho, aí eu estava voltando para casa, e quando eu voltava na calçada eu vi lá, bazar de artesanato. Aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada, né? Eu sou comerciante, falei, deixa eu entrar aqui para ver o que é que tem. E era uma oficina mecânica, travestida de espaço para bazar. Então, o pessoal ajeitava, de certa forma, aquilo para não parecer uma oficina mecânica, tentava dar o melhor ar possível àquilo ali, e lá estavam as artesãs com as suas bancas colocadas, iluminação deficitária, mas... se eu não me engano, era num domingo, tentando fazer a venda do seu produto. E eu, que já tinha uma trajetória de 36 anos de lojista de bairro de Vila Alpina, falei, bom, isso está parecendo a pré-história do comércio, né? A forma como isso aqui está se dando
Está parecendo a pré-história. Faz um escambo. Está parecendo um escambo aí. A troca de mercadoria, né, de uma coisa pela outra. Mas eu falei, bom, não perceberam ainda a importância que muitas vezes existe no mundo digital. Elas estão ainda no mundo offline, dependendo disso. E só disso. E aí eu falei comigo, é importante que essas artesãs façam a caminhada para o mundo digital, porque a coisa acontece lá também. Nada contra feiras e bazares, sou apaixonado por feiras e bazares. Tanto que no ano de 2019 eu visitei praticamente tudo que havia aqui em São Paulo de feiras e bazares antes da pandemia. E eu já falava dessa ida para o mundo digital antes de qualquer coisa, não se falava em pandemia naquele momento. As feiras estavam acontecendo na cidade de uma forma geral e os bazares também. Desde os bazares que aconteciam, né, no fundo da igreja São José de Vila Zelina, que é a igreja católica que fica aqui no centro do bairro, até a Dom Orione, né, Jardim Secreto e outras feiras que aconteciam. E lá pegava eu no sábado, onde tem feira hoje. Tem lá vou eu. E comecei a trocar cartões e visitar. E sempre com o celular na mão. Eu sempre gostei de fotografar. Mas e aí de filmar. Já com o cartão Empreender e Vender, aí já com a ideia Empreender, ou já, ainda já com o cartão do Empreender e Vender. Aí nós tínhamos colocado Empreender e Vender, o artesanato no mundo digital, tinha lá o meu telefone, e eu chegava na feira em bazar. Olá, tudo bem? Meu nome é Farid, eu sou da comunidade Empreender e Vender, o artesanato no mundo digital. Você tem um cartão? Pode me dar. Pegava o cartão. Olha, esse daqui é o meu cartão. Você pode gravar um vídeo? Mas aí o pessoal, opa. Falei, eu faço um videozinho, eu ponho no canal do YouTube do Empreender e Vender. Você fala aí o que é que você está fazendo do teu trabalho artesanal. E tinha artesãs que realmente não gostavam de aparecer nem em foto, quanto menos em vídeo. E eu tenho uma máxima que diz o seguinte, até uma amiga artesã, a Mércia Barroso, acrescentou mais um item à minha frase, né? Eu falo, vídeo melhor do que foto melhor do que texto. Se eu posso ver uma foto, eu deixo o texto de lado. Se eu posso ver um vídeo, eu deixo a foto de lado. E aí ela falou, ao vivo, melhor do que vídeo melhor do que foto melhor do que texto. Lógico que tudo se completa, mas eu era um cara do vídeo. E eu Então Empreender e Vender começou pelo YouTube. O primeiro canal foi o YouTube. Foi pelo YouTube. E eu comecei a levar esses vídeos para o canal do YouTube, tanto que se você for ver, lá no canal do YouTube de Empreender e Vender, não tem olá, artesã, como você faz crochê, olá, artesã, como você faz o MDF. Não, lá tem a minha trajetória de visita às feiras e bazares na cidade de São Paulo e da minha conversa ao vivo e a cores com artesãs tentando vender o seu produto naquela feira ou naquele bazar da cidade de São Paulo. Olá, eu sou a Maria, eu estou aqui, eu trabalho com crochê. Pode mostrar algumas peças, Maria? Posso, sim. Aí mostra as peças aí, Maria. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Maria, se eu não te acho aqui, aonde é que eu te acho? Ah, você me acha na minha página, no Facebook, você me acha no meu WhatsApp, ou você me acha no meu... Aí eu fazia questão que no final do vídeo, a pessoa, a artesã, desse os contatos dela. Falei, não tem sentido nenhum eu subir um vídeo para o YouTube e você não entregar os seus contatos para que alguém que esteja assistindo o vídeo entre em contato com você e compre a sua peça eventualmente, né? Então, a coisa se dava dessa forma. Depois eu comecei a enveredar pelas outras mídias, pelo Instagram, e aí eu já ficava mais atrevido, né? O vovozinho entrava no meio da feira e da festa já ligando a câmera
e transmitindo para a comunidade Empreender e Vender. Olá, amigas, hoje eu estou aqui, estou em Pinheiros, aqui nessa mansão, que hoje está se realizando esse bazar de artesanato. Vamos dar uma olhada o que é que tem aqui? Aí eu virava a câmera e passava pelo meio do bazar, né, mostrando tudo de cá, de lá. E aí sim, eventualmente, depois de fazer essa visão geral, eu fechava aquele vídeo, e aí eu ia para cada um dos que estavam lá. E eu visitava banca por banca, eu ficava uma tarde dentro do bazar ou da feira. Praticamente eu ia de barraca em barraca, né? Eu costumava dizer, vocês que fizeram aí a lição de casa, eu fui candidato a vereador por algumas vezes aqui na cidade de São Paulo. Não eleito, mas fui candidato por diversas vezes. E a minha maior trajetória foi dentro do PSDB. Hoje eu não estou no PSDB, eu estou no Podemos, de São Paulo. Mas a minha maior trajetória foi dentro do PSDB. Você continua na política ainda? Continuo na política, mas eu digo assim, eu não sou aquele cara ou a pessoa que... Eu fui lojista há 36 anos. Né? Minha vida não se deu dentro da política. Eu sempre fui uma pessoa, até por ter o vínculo de História USP, sempre fui uma pessoa interessada pelo meu cotidiano, por transformar a realidade da minha cidade, e hoje eu falo por transformar a realidade do artesanato brasileiro, né? Onde nós podemos, de alguma forma, ter representantes no poder público ligado à questão do artesanato e na defesa do artesanato brasileiro. Vocês devem ter notado que no IGTV do Empreender e Vender tem muitos vídeos. E eu fui incansável, depois que nós entramos na pandemia, aquele mesmo incansável Farid que visitou feiras e bazares, foi incansável em abrir lives todos os dias e fazer lives com artesãos do Brasil todo. A gente vai falar disso daqui a pouco, não fura minha pauta, hein, Farid? Tá bom, então tá bom. Então, mas é por aí, deu para entender? Eu sou uma pessoa irrequieta, de certa forma, eu preciso estar fazendo. Mas aí, saindo do YouTube, o site ele também funciona hoje como um portal de notícias, de certa forma, né? Você também hoje nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós temos a fanpage no Facebook, nós temos 8 grupos de WhatsApp e nós temos o site www.empreendervender.com.br e um canal no Telegram agora. A última foi o canal no Telegram do Empreender e Vender. Isso é bem recente. Mas o site, porque enquanto a gente está nas mídias sociais, você está na casa dos outros. Quando você está no site, você está na sua casa, né? Mark Zuckerberg, no Instagram, Facebook, WhatsApp, pode mudar as regras da noite para o dia, né? E quando você está no site, você está na sua casa. Então, nós procuramos, de alguma forma, manter esse site, estruturar esse site e levar algumas novidades para a artesã. Lógico que não morda mais do que possa mastigar, que a gente hoje tem uma estrutura que não depende só de mim, né? Mas a gente tem feito um barulho razoável, né? Com uma pequena estrutura, mas tem feito um barulho razoável nessas mídias sociais. Entendi. Atualmente você tem feito um grande sucesso com as lives da Empreender e Vender no Instagram, com convidados. Quando você começou com as lives, como está sendo o feedback dessa ação agora? Eu digo assim, olha, embora a gente tenha uma comunidade do Empreender e Vender já há algum tempo, nós precisamos melhorar o nosso engajamento, principalmente no Instagram. Nós temos hoje, porque você tem algumas métricas de análise, né? Então, como eu disse, eu comecei aquelas lives onde olá, minha amiga, me chama que eu vou. Para onde é que eu vou? Diz aí. E aí eu esperava alguém me chamar. E provocava. E aí a artesã entrava, eu não sabia com quem eu ia falar.
mas eu ia para o Rio de Janeiro. Mostra um pouco do seu trabalho aí, tem algumas peças aí para você mostrar para nós, tem essa. Eu bati um papo com aquela artesã e poderia servir de inspiração para outras artesãs, mas algumas diziam, bom, talvez essa live não me interesse, porque eu vou ver o trabalho do outro, mas eu estava documentando ao vivo quem era a nossa persona da comunidade Empreender e Vender, quem era o nosso avatar. Eu não tinha que pensar nele, eu estava vendo ele ali. Né? Ele está lá, ó. Algumas estavam na área rural, fazendo seu trabalho artesanal, com dificuldade de compra de matéria-prima. Outras não, já estavam no centro. Uma está no Rio Grande do Sul, a outra... E hoje, eu digo assim, sem me conhecerem, assim como a gente não se conhece pessoalmente, se eu precisar, talvez, ir para Santos e dormir em casa de alguma artesã, eu consiga, porque nós já criamos um vínculo tamanho, né, em termos digitais, que parece da família, né? Entendi. Vem cá, Farid, vem cá, tem um quartinho aqui para você, se você quiser ficar aqui. Então, mas e a parte, diga, não assim, sei se esse feedback que a gente está questionando, assim, como tem sido esse retorno, tanto para você como empresa Empreender e Vender, como para elas, como artesãs, como elas têm aproveitado desse contato e vice-versa, porque assim, eu entendo que existe um objetivo nessas lives, então o objetivo é, de alguma forma, crescer tanto você como empresa, quanto elas como artesãs empresárias. E aí essa conversa, essas conexões que vocês estão formando, elas devem estar gerando frutos. Como que está esse movimento? Olha, para você ter uma ideia, você vai falar, algumas artesãs já perguntaram, não sei se essa pergunta também. Eu comecei a criar uma comunidade. Eu não comecei no início a vender um curso. Eu não tive essa preocupação. Eu não estava vendendo o curso. Olha, eu tenho que estruturar alguma coisa rapidamente, porque eu vou fazer o famoso lançamento. Olá, minha amiga, durante 7 dias você pode vir aqui, o conteúdo é gratuito e você vai aprender marketing digital de ponta a ponta, se transformar numa estrela de simples artesãs a estrelas digitais. Não, isso não surgiu lá se eu tivesse já essa preocupação lá em 2018, quando eu criei o Empreender e Vender, pode ser que comercialmente a gente estaria numa outra realidade, né? A minha preocupação no início foi de criar uma comunidade, de formar uma tribo dentro daquela ideia do Seth Godin, né? Cria a sua tribo. E a gente foi criando uma tribo, foi criando uma comunidade. E, de certa forma, despertando em artesãs, tem algumas que, eventualmente, não gostavam de aparecer em live porque eu tenho olheiras. Eu estou gorda, né? O pessoal falava, né? E eu era um cara que estimulava. Feito melhor que perfeito, minha amiga. Vem do jeito que você tem, né? Do jeito que você pode. E aí, muitas artesãs que eventualmente entraram em live um pouco receosas, depois começaram a fazer live e me mandavam toda hora, estou fazendo live. Então, a coisa era mais no estímulo de mexa-se, saia de dentro do seu ateliê, vem para o mundo digital, né? Alguma coisa que bate. Outro dia eu falei, não é em caráter pejorativo, mas eu disse assim, parece bicho de ateliê, né? Não sai de dentro do ateliê, de forma nenhuma. E aí eu digo assim, eu vou cutucar esse bicho do ateliê, né? Vai ter que vir para o mundo digital, vai ter que vir para uma outra realidade, no sentido de perceber que a rua mais movimentada é a 25 de março, mas também a internet, né? Então vem para cá, né? E outra, fazendo a ponte com aquela visita inicial que eu fiz lá
na Vila Zelina, naquele bazar. Aqui, no mundo digital, você é livre, né? Você não tem que se adaptar às regras, e muitas vezes até de uma forma ditatorial, de um organizador de feira e bazar, que diz para você, ó, teu quadradinho é aquele debaixo da escada, fica quieto e não questiona porra nenhuma, né? Então, há organizadores de feiras e bazares e há organizadores de feiras e bazares. Alguns que organizam, tomam dinheiro e a coisa não realiza, né? Ainda a artesã, além de não ganhar, perdeu dinheiro, né? Então, e outros, elas iam na esperança de vender e eventualmente não abriam o caixa de venda nenhuma. Então eu falei, por que não estar no mundo digital, onde se você pega 200, 300 reais ou mais e investe para estar numa feira e no bazar, onde o seu sábado está lá, o seu domingo está lá, você pega o marido pelo cangote, joga as coisas dentro, você me ajuda a carregar essa caixa aqui, que eu vou lá para o bazar. Por que não estar no mundo digital? Por que não vender no mundo digital? Por que não? E aí, as possibilidades são enormes, né? Então, a gente provocou nesse sentido. Agora, Beth, eu quero dizer assim, para mim também, eu fui um pouco naquela linha do Gary Vee, no livro dele, O Nocaute, que é documentar a minha trajetória. O que você vê hoje no Instagram, que você vai falar, Farid, você chegou pronto? Não. Há pessoas com muito mais experiência do artesanato do que eu, né? Inclusive agora, na segunda-feira, nós vamos falar com o Marcelo Dargan, né? numa conversa na comunidade Empreender e Vender. A trajetória dele, né, em termos, se você for falar artesanalmente, eu sou assim, né? Eu cheguei agora, estou aqui falando da comunidade Empreender e Vender, artesanato. O cara tem 33 anos de dedicação junto do artesanato. Então, a minha trajetória foi construída durante esse período da comunidade do Empreender e Vender, a construção Acabou, não. Eu era um cara de história. Hoje eu sou um cara que me aperfeiçoou cada vez mais no marketing. Né? A nossa big idea, como alguns falam, né? Qual a grande ideia da comunidade Empreender e Vender? De simples artesãs a artesãs estrelas digitais, usando o marketing de conteúdo com foco no Instagram. Essa, hoje, talvez seja a big ideia do Empreender e Vender. Mas ela surgiu com essa ideia lá atrás? Não. Agora, se você fala para mim, não sei se respondi a sua pergunta, Beth, ou não sei. Sim, se você fala para mim, algumas artesãs falaram, o que é que você ganha com isso? O Empreender e Vender hoje é um negócio? O Empreender e Vender vendeu alguma coisa? Ganhou R$1 da artesã? Não. É uma trajetória, até hoje, de construção de comunidade, de dedicação, de servir, de falar, de estimular, onde eu me construí e, de certa forma, construí também uma comunidade de artesãs que querem trocar experiências, querem estar próximas umas das outras. Agora, nós vamos ter que, de alguma forma, em algum momento, transformar isso em algum negócio para dar sustentação à própria comunidade. Entendi. Porque você vai falar, quem bancou isso até agora, Farid? Eu. Tem jornalista? Tem. Tem editor de vídeo? Tem. Nós temos um espaço físico, nós não estamos só no online. O nosso endereço é Rua Doutor Esmeralda Mendes Policeno, número 4, no Jardim Adelino. Num sobrado onde nós temos um estúdio de foto, estúdio de vídeo, nós temos um espaço de oficina que pode ser um network, um coworking para artesã, mas em função da pandemia não se realizou, o distanciamento social. Nós recebíamos artesãs lá
para tomar café conosco, um café com as artesãs, trocar experiência, mas com as artesãs próximas aqui de São Paulo. Né? Não conseguimos trazer gente de fora do estado. Agora, talvez a gente caminhe para alguma coisa de estruturação de um curso, né? De alguma coisa que nos ajude, porque pode ser que daqui a pouco eu diga, olha, eu não consigo mais manter a comunidade de alguma forma, né? Sem a ajuda de vocês. E aí, Jorge, então tá certo, vocês não ganharam nada até agora, mas a Artesã tem opções para ganhar, por exemplo, a Tenda Artesã, né? Como que é esse projeto? Olha, quando eu digo assim, não é que a gente não... Há várias formas de ganho, né? Uma coisa é ganhar financeiramente, né? Não deu dinheiro, coisa do jeito. Outra coisa é você criar uma comunidade, você criar uma reputação, você criar autoridade, você criar representação. Sim. Isso houve ganho, né? Sim. Eu, de lojista da Vila Alpina, professor de história, hoje nós conversamos. Hoje você é o nome do artesanato, definitivamente. Dividimos, né? Hoje a gente conversa com Rita Mazzotti, a gente conversa com Afonso Franco, a gente troca uma ideia com essa turma que eventualmente nem me conhecia, nem sabia quem eu era, né? Então, há formas de ganho de uma coisa ou de outra. Dentro dessa nossa experiência, inclusive dentro do nosso site, nós criamos alguns quadros que isso, de alguma forma, faz parte daquela ideia do branding, da gestão da marca, né? E, por exemplo, eu vou falar da Tenda Artesã, mas o Pulo da Gata é um quadro que nós temos em live, onde eu convido uma artesã para ensinar em 18 minutos, 20 minutos, um truque, um macete, um segredo da sua técnica artesanal. Na verdade, algumas se confundem e apenas só mostram o seu trabalho artesanal como fazem. Mas a ideia do quadro é ensinar um macete, um truque, um segredo, né? Nós temos o Artesão na Vitrine. Toda semana nós pegamos um artesão, alternadamente, às vezes é um artesão da nossa comunidade e colocamos na vitrine, dando um destaque no feed para ele, do Instagram, e a gente pega no outra semana alguém já consagrado da área artesanal e coloca na vitrine. Então, o artesão na vitrine. O Farid indica a questão de livros para quem gosta de ler, voltado essencialmente para o marketing. Todos os livros que eu indico no feed, eu já li. Então, eu não indico se eu não li. Estou lendo e estou indicando. Depois, nós fizemos, agora eu estou tentando estruturar melhor um outro quadro, que é o Fala em 18. Você tem 18 minutos para me fazer qualquer tipo de pergunta durante aquela live. Seja na vida pessoal, seja da trajetória da comunidade Empreender e Vender, seja de Instagram, de coisas de mídias sociais. É o Fala em 18, que é uma ideia que você abra a live, não sei com quem pergunta que eu respondo. Vamos lá. E no site, nós criamos, antes de chegar na Tenda, nós criamos o EVBox. Já ouviu falar do EVBox? Não. O EVBox é o seu braço de compras na cidade de São Paulo. Como assim, Farid? Durante as lives que eu conversava com várias artesãs do Brasil todo, em alguns pontos eu notava dificuldade de conseguir matéria-prima. Aqui é muito caro, aqui não tem alternativa. Aí nós criamos o EVBox. O EVBox seria o primeiro produto ou serviço da comunidade, mas que em função da pandemia está bastante complicado. Quase que você não conseguiu implantar, mas qual é a ideia?
o EVBox é o seu braço de compras na cidade de São Paulo. Você, artesã de qualquer parte do Brasil, pode fazer compras na cidade de São Paulo, na área central da cidade de São Paulo, em lojas. Essa compra pode ser individual ou pode ser coletiva. Você pode reunir algumas amigas artesãs e fazer as compras na cidade de São Paulo. E em vez de você pagar para cada loja um frete para remeter para a sua cidade, essas compras são remetidas para a sede do Empreender e Vender, aqui. Quando essas lojas cobram frete para mandar para a nossa sede, nós retiramos na loja, para que não haja cobrança de frete. Nós acondicionamos isso dentro de uma caixa padrão única e remetemos para o corner shop, que são as compras que a gente faz do supermercado, qualquer coisa, e tem aquele serviço que vai um atendente específico, uma pessoa específica fazer a tua compra, comprando, escolhendo, empacotando e te entregando. É mais ou menos isso, só que voltado no artesanato. Não é. Não é porque a gente não vai comprar nada. Você compra via web. Nós só redirecionamos. Está mais para o redirecionamento Delaware, aqueles redirecionamentos americanos, em que você compra e eles redirecionam para mim aqui no Brasil, porque eu não compro pela artesã. No nosso site tem uma relação de lojas, que eu não ganho nada por isso. As artesãs sugeriram as lojas e nós colocamos, porque algumas não sabiam onde comprar. Olha, tem uma relação de lojas aqui que você pode comprar. Mas é você que vai comprar, seja aí do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, você é que vai pagar, você que vai escolher. Assim, no Corner Shop também, a gente compra, a gente que paga. É só eles que vão lá retirar e entregam pra gente, acondicionado na sacolinha deles lá, que vem super bonitinho, entregar em casa. Tá. Por isso que eu falo que acho que é parecido. Não, nesse sentido sim, mas aí você compra numa loja 2, 3, 4, e para não pagar o frete dessas lojas, você paga o único frete e você paga uma taxa de embalagem. Eu acho que eu já te vi explicando isso numa live. Para alguém você já tinha comentado. Essa é a ideia do EVBox, que seria um primeiro serviço. Isso não é infoproduto, isso é serviço. Então você reúne e nós demos a possibilidade de você ser uma afiliada do EVBox, por exemplo, na Bahia. Reúne as artesãs, faz a compra, manda para nós, a gente redireciona numa embalagem única e dá taxa. Nós tínhamos criado em torno de R$80 da taxa de redirecionamento, fora o frete único, 10% seria da artesã afiliada, aquela que organizou essa compra coletiva lá. Fantástico. Naquela região. Mas no meio de uma pandemia, há bastante dificuldade para... Agora, a tenda artesã, nós fazemos a divulgação, mas ela parou, de certa forma, porque tudo dependia da nossa mão. Não é um marketplace onde a artesã entra e ela cadastra. Quem cadastrávamos éramos nós. E muitas vezes vinha foto que não estava adequada, tinha que falar, tinha que conversar, tinha que mudar. Então pode ser que a gente retome a tenda artesã. Mas o que é a tenda artesã especificamente? A tenda artesã é a divulgação do produto da artesã dentro do nosso site. Entendi. Tipo, ela Mas no nosso site. Mas Marketplace. Não, o nosso site não é o marketplace. Né? Porque nós não temos... É como... quem fez isso já seria quase como um e-commerce. É mais para um e-commerce do que para um marketplace. É mais como uma loja virtual dentro do site do Empreender e Vender do que um shopping virtual, que seria a condição do marketplace. Entendeu? Mas pela mão de obra, aquela ideia, não morda mais do que possa mastigar, né? Nós já estamos mordendo pra caramba, né? Com o time que a gente tem. Então, a gente segurou um pouco as publicações na tenda artesã.
está lá. Pode ser que amanhã ou depois a gente pense numa outra realidade que fosse mais como um marketplace, alguma outra coisa. Mas no modelo que está hoje, a inclusão da pessoa, das fotos, tudo depende da nossa mão. É como, eu acho que a Sutaco fez alguma coisa de loja virtual, né? Não é bem um marketplace, é como se fosse um e-commerce, mas tem ido nessa pegada. Entendi. E as ações com as hashtags Compre do Pequeno e Compre da Artesã nasceram antes ou depois da Tenda Artesã? Como funcionam essas ações e como a artesã pode participar ou é beneficiada por elas? A gente nasceu depois. Inclusive a nossa amiga Rita Mazzotti fez um lançamento de um selo de artesanato de presente, né? E nós lançamos, próximo desse momento, né? Compre artesanato. É o selo que segue mais ou menos esse padrão que está aqui, né? Compre artesanato. E algumas artesãs começaram a pegar o selo do Compre artesanato, como existem espaços em brancos aqui nessa parte inferior, e começaram a colocar o arroba delas. Então ela põe o arroba, que é o endereço do Instagram. Algumas já põem telefone, outras já põem... Falei, calma, daqui a pouco o selo desaparece, só vai aparecer, né? Menos é mais aí. Você já pôs o arroba. Aí o que acontece? Esse selo ele foi impulsionado porque ele não só divulga a comunidade, mas ele também acabou divulgando o próprio arroba da artesã. Quer dizer, ela passa, compre artesanato, e embaixo está o arroba dela. Arroba brincar com retalhos, arroba amigurumi. Então, nesse sentido, o selo andou, o selo, de certa forma, se divulgou bastante, porque a artesã acabou se apropriando dele e botando arroba lá dentro. Não foi nem ideia nossa, não. Foi ela mesmo que pegaram e pá! Meteu o arroba dentro do selo e divulgou. Então, a hashtag Empreender e Vender talvez seja uma das mais usadas por nós. Então, quando tem algumas publicações, até aparece lá o símbolo do Empreender e Vender do lado, alguma coisa do gênero, né? Mas é dentro dessa linha aí. A questão do selo, para você ver, são coisas que a gente vai agregando, que vai formando a coisa do chamado a memória, né? A gestão da marca, o branding da marca. Você não vai me ver de camisa de corúnica, né? Todas as minhas aparições, as minhas camisas, ou é tecido do Afonso Franco, ou foram camisas compradas em feiras e bazares de artesanato. Eu vi você já falando sobre isso em alguma live, em algum momento você falando das camisas, achei bem interessante. É uma imagem, né? Um selo da... Uma imagem. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de pulseira. Tem uma coleção de pulseiras de miçanga, que é do artesanato indígena. Quer dizer, é uma outra marca do branding do Empreender e Vender junto do Farid, não é? No sentido, a camisa, no sentido da pulseira. Outra coisa que nós trouxemos como branding da marca foi transformar o conjunto da comunidade em galáctica. Como assim, Farid? Nós chamamos, assim como você costuma dar nome às coisas, e existem outras comunidades artesãs que usam um selo para nominar suas artesãs, nós usamos galácticas, artesãs das galáxias, artesãs estrelas digitais. E os grupos de WhatsApp nosso são nomes dos 8 planetas que compõem nosso sistema solar. Então tem artesã de Mercúrio, que é o grupo mais quente, e tem artesãs do Brasil todo, né? Trocando experiência, falando, conversando. Tem o grupo Terra, o grupo Júpiter, o grupo Marte, né? E conforme as artesãs vão chegando, nós vamos trazendo para os planetas dos grupos do WhatsApp. Entendi.
eu tenho procurado. Olá, minha amiga artesã galáctica do Brasil, e da onde você é, pá. É um branding Entendi. da marca. A ideia de usar também o quê? Os planetas, né? Quando você falar em galáctica, você vai lembrar do Empreender e Vender. Até uma lógica, o pessoal tem usado tanto lançamento, foguete, aí vai, você tem que ir para algum lugar, quando você lança um foguete, você tem que ir para algum lugar, né? Vamos para as galáxias. Para as galáxias. Isso mesmo, tá certo. Sensacional. Agora, ô Farid, você, assim, é claro que você é a cara e a voz da Empreender e Vender, né? Mas você falou aí que tem uma turma que te ajuda. Queria saber como que é essa equipe, quantos vocês são, quantos braços tem a Empreender e Vender? Eu digo assim, olha, desde que nós começamos, eu acho que como todos aqueles que lutam no mundo digital, porque eu não nasci com iPhone na mão. Eu adoro fotografia, eu adoro vídeo. Mas eu tenho as minhas dificuldades e as minhas limitações que eu estou vencendo junto com a comunidade. Por isso que eu digo que é uma construção. Eu não sou o mesmo Farid de 2018. O Empreender e Vender de hoje não é o mesmo Empreender e Vender de 2018. A gente está construindo e eu não conseguiria iniciar como hoje nós estamos. Por quê? Já existe um aprendizado de 3 anos. Já existe um estudo de 3 anos, uma trajetória de 3 anos. Pessoas que passaram pela equipe do Empreender e Vender em 3 anos. Nós começamos com uma turma, fomos para outra, aqui deu bom, aqui não deu tão legal. Uma das pessoas que me acompanham, eu quero deixar isso aqui registrado, que me acompanham em todos os meus delírios, nas minhas vontades, meus desejos, é o meu irmão, Milad Farid, né? Nós fomos parceiros de loja durante 36 anos. Então a gente diz que a gente vivia mais junto, nós, do que com as próprias esposas, né? Porque 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, sábado, então, e hoje na comunidade de Empreender e Vender também. A Luciana Novaes é uma funcionária da nossa loja, lá na Vila Alpina, chamava Malacuia, Bazar Malacuia. E hoje a loja não existe mais lá. 36 anos. E a Luciana, eu acho que 25 anos acompanhou a gente, de longo percurso, né? Então a Luciana também hoje é um tripé junto conosco, muito importante nessa trajetória. E depois, nós trouxemos mais pessoas, mas hoje quem nos ajuda na parte de conteúdo é a Beth Florido, que é jornalista, né? Tem experiência nessa parte bastante interessante, e o Rafael, que faz um pouco da parte da expertise do negócio digital, de suporte, de hardware, né? Mexer no site, né? Eu sou o cara para mexer no site. Então eu te diria hoje que o núcleo basicamente se estrutura em 5 pessoas. Hoje tem pessoas que eventualmente a esposa pode ajudar um pouco aqui, outro ali, mas o núcleo pensante, né? Eu acordo pensando em comunidade Empreender e Vender e vou dormir pensando em comunidade Empreender e Vender, né? Então, estruturação, essa questão de produção de Instagram, né? A presença no Instagram. Eu vejo a trajetória de vocês, mesmo na questão do podcast, né? Vocês estão aí dedicando parte do seu tempo hoje, é uma caminhada que vocês estão documentando, do mesmo jeito que eu documentei o Empreender e Vender, vocês estão documentando o canal Craft, vocês estão documentando o podcast que está em alta nesse momento, né? Já se falava no início do ano, os podcasts vão prosperar, e vocês estão fincando a bandeirinha, né? Olha, pá, podcast é artesanato. Somos nós, né? Então, a experiência que a gente está tendo é sensacional mesmo.
A gente tem noção, você como bom historiador, a gente tem noção da história que a gente está fazendo. Hoje você é o nosso 72º entrevistado, ou seja, a gente tem 72 boas histórias do artesanato brasileiro já contadas. Então, é muito interessante esse relicário que a gente está fazendo do artesanato, em termos de história mesmo, são pessoas de todos os tipos, e é muito legal a gente ter noção. E a gente está muito com você, a gente entende muito bem todo esse processo do empreender, porque o Canal Craft, ele, apesar de toda a nossa experiência de jornalistas, né, do segmento, eu 31 anos, a Faiga 20 e pouco já também, então a gente está há muito tempo dentro desse segmento, mas atuando de uma outra forma. O Canal Craft, ele nasceu em 2019, e a gente também apostando, da mesma forma que você, a gente aposta porque a gente tem uma visão que daqui a algum tempo talvez a coisa se mude, e principalmente porque a gente acredita piamente na formação intelectual da artesã. A gente sempre ensinou, a gente não cansa de falar isso, a gente sempre ensinou o artesão a fazer artesanato, mas nós não ensinávamos a serem artesãos. E hoje a nossa missão é ensinar o artesão a ser artesão, a ter orgulho de ser artesão, né? Então, eu acho que nesse caminhar, a gente está caminhando muito junto, são passos muito parecidos, paralelos, e que, se Deus quiser, agora a gente está se encontrando e formando uma conexão para poder... O outro nosso lema também, que é bem forte, é juntos a gente vai mais longe. Eu acho que quando a gente junta forças, a gente junta ideais, a gente pode fazer o movimento ficar mais forte, mais poderoso. É muito bem-vindo todo esse movimento que você está fazendo. A gente agora está entendendo melhor, e eu acho que a gente consegue criar essa conexão de empatia real, né? Legal. Eu parei e fui ver também praticamente tudo que vocês tinham postado. Eu dei uma olhada, mas alguns, por exemplo, o ateliê do Vlad, eu ia falar com o Vlad e com a Rita Mazzotti. O material de vocês, eu assisti o podcast do Vlad antes de falar com o Vlad. Então, quando eu cheguei para falar com o Vlad, eu já tinha um material para saber quem era o Vlad. Que legal. Legal. Né? Mas a ideia, a intenção é essa mesmo, da gente poder registrar Oi. Eu vi Rita Mazzotti, eu vi praticamente o nome de todos que vocês, eu dei uma olhada rapidamente, de todos que vocês já tinham, alguns, inclusive, da área de indústria, né? Ligados à indústria de produtos para artesanato. Então, a gente procura conectar empresário, lojista, artesão. A gente já teve, por exemplo, com arte-terapia, com psicopedagoga, que teoricamente ela foi tentar passar didática para as professoras de artesanato. Então, assim, a gente tenta fazer um mix de assuntos afins para o artesanato. Então, são coisas que levam, que a princípio pode não ser da artesã, mas são assuntos de interesse da artesã, que se ela estiver conectada a esse assunto, ela vai ter melhor informação para o seu conteúdo, né? Para projetar o seu produto de uma forma melhor. Mais ou menos essa nossa ideia. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa, né? Porque é importante, vocês estão fazendo história, né? Sim. Com relação ao artesanato. Você, né? Então. Como nós. Agora, conta... Um dia eu fui no bazar, só para falar rapidamente, um dia eu fui numa feira aí, Vila Madalena, tinha uma barraca onde história viva, né? Você tem história para contar, você marcava o horário, entrava dentro da barraca e você sentava lá e o pessoal te entrevistava para um museu de história ao vivo, né? Que maravilhoso isso. Eu estava registrando o que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, vida longa a todos nós, mas isso fica para a posteridade. Sim. Né? Sim. Isso fica para a posteridade. É a oportunidade de alguém que virá depois, talvez para perceber o que aconteceu no artesanato brasileiro, possa ver que, olha,
existiu tal pessoa que fez essa caminhada, tentou este caminho. Então, isso persiste, né? Obrigado pelo convite de estar aqui registrando ao vivo e a cores um pouco da nossa história do empreender e vender e da minha história também. A gente que agradece. Mas vamos lá. É claro que o maior canal de comunicação que vocês têm é o canal de comunicação da comunidade, né? Mas eu notava a sua atuação nas redes sociais, visto que hoje são mais de 27 mil seguidores no Instagram, por exemplo, e que as redes sociais representam... O que as redes sociais representam para o seu negócio atualmente? Eu digo, é a nossa proposta, é a nossa essência, o artesanato no mundo digital. Se nós não tivermos nas redes sociais, de certa forma, deixa de ter sentido a própria comunidade Empreender e Vender. Você viu que muitos organizadores de feiras e bazares, e isso desde o pequeno até o grande, o seu negócio deixou de existir da noite para o dia. Aqueles que viviam de feiras e bazares, seja pequeno, seja grande, não conseguem, assim como os grandes shows de musicais, né, não conseguem mais realizar o seu negócio. Nós precisamos vacinar o mais rápido possível. A minha foi ontem, né? Primeira dose. Ah, que maravilha! Ainda pegou a Pfizer. Ai, melhor ainda. Não. Não pegou a Pfizer? Eu fui pro drive-thru. No drive-thru só tinha a AstraZeneca. Sim, a Pfizer estava nos postos de saúde. Né? E aí fica. E mas agora tá tudo fica certo, aquela briga. Tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Importante é ter. Mas eu digo assim, muitos negócios desapareceram da noite para o dia. Né? E se você não se recria e não está no mundo digital, eu era o cara que visitava feiras e bazares, mas eu não podia ficar todo o tempo em feiras e bazares. Mas, Farid, eu vou te falar uma coisa. A gente tem noção que muita coisa sumiu nessa pandemia. Por um outro lado, na contramão, ou paralela a tudo isso, muitos artesãos surgiram nessa pandemia. A gente tem uma leva de novos artesãos chegando para o mercado. Parece, se eu não me engano, o dado são 10 milhões, né, de novos artesãos sendo absorvidos pelo nosso segmento, que vem com uma pegada totalmente diferente do que a gente estava acostumado. É uma turma que a gente tem que ficar muito esperto para se conectar com eles. É muita gente de formação acadêmica diferenciada, mas muito antenados no tudo que está acontecendo. É muito interessante esse movimento que está acontecendo no artesanato, e talvez até mesmo a gente consiga dar um passo muito grande, né, no sentido de evolução do mercado artesanal. E eu acho muito o lado bom, né? Se a gente tem um lado bom, talvez esse seja o grande lado bom que a gente tá tendo nesse movimento que está acontecendo. Sem dúvida. Então, não sei. Eu digo assim, as mídias sociais hoje são fundamentais para marcar sua presença. Imagine eu visitando feiras e bazares, não tem mais feiras e bazares, eu sento e fico quieto em casa, no sofá. Não, nem de longe. Né? Eu tive que ir uma porque eu estava confinado, eu falei, eu não quero ficar sozinho, eu adoro conversar, vocês também. Então, danou. A gente não para isso daqui. Não tem como. Eu adoro. Então, diga. Não, e como que o artesão, então, encontra vocês, acessa, faz uso dessa comunidade? Olha, hoje, fundamentalmente, através das mídias sociais. Hoje, no momento em que eu andava a feiras e bazares, eu os encontrava lá. Mas aí, te vê no Instagram, te manda um direct? É assim? Hoje você tem, principalmente, o Instagram. Quando você usa muito os stories do Instagram, os stories é praticamente o convite para o cara vir, para o cara chegar. Né? Você está falando com o cara, ele interagiu, ele falou, ele respondeu, ele curtiu. Quando ele faz alguma ação lá,
você pode... Amiga, já conhece a comunidade de Empreender e Vender? Não, é gratuita, você não paga nada. Manda um oi para mim no WhatsApp, aí eu deixo o meu WhatsApp no direto. Manda um oi no meu WhatsApp, eu deixo seu telefone aqui que eu te adiciono na comunidade. Por quê? Os grupos não se repetem. Quem está em Terra não está em Júpiter. Quem está em Júpiter não está em Marte. É 1 a 1. Você entendeu? Você não tem chance de estar em 2 grupos do Empreender e Vender de WhatsApp. Você vai estar em um só. Você pode estar no grupo Marte e falar, porra, mas esses caras não dormem. Né? Já mandaram um calhamaço de coisa. Me bota num planeta mais calmo, Farid. Aí eu te tiro de Marte. Te tiro de Mercúrio e te boto na Terra, que é um outro, né, um pessoal que vai mais devagar na conversa, na interação, mas hoje a chegada se dá, principalmente, lógico, na internet, no Instagram, você faz o tráfego orgânico, né, as publicações que podem trazer pessoas para você, e você tem o tráfego pago, onde você patrocina, eventualmente, algum post para que esse post chegue ao maior número de pessoas. E maior número de pessoas conheçam a sua comunidade e se interessem por ela. Né? Agora, a gente fala de marketing digital, mas a gente fala de formação pessoal também. Né? Isso que você acabou de dizer, nós não queremos só ensinar artesã a fazer crochê, nós queremos ensinar artesã a ser artesã, valorizar o seu trabalho, a ter uma melhor autoestima, a se relacionar melhor com outras artesãs, não ficarem isoladas apenas no seu canto. Você não está só, você está em comunidade. Né? Agora você está junto com a gente. É galáctica, mas você está em comunidade. Né? Você pode, e tem gente que aproveita, por exemplo, o grupo de WhatsApp e consegue vender até para outra artesã, dentro do próprio grupo do WhatsApp. Né? Olha, eu produzo esse tipo de trabalho, papa. Outra faz etiqueta que pode servir para o artesanato de outras artesãs. Ah, que linda etiqueta, eu quero, você faz para mim. Aí, lógico que não é o foco. Né? Ali é artesão falando com artesão. Não é marketplace. Né? Mas acontece de tudo. Né? Acontece de tudo. Bom, não tem como não falar de pandemia. Deixei pergunta sem resposta ainda. Não, é que a gente está preocupado com o tempo. Vai lá. Vocês estão controlando o tempo. Estamos. Eu sei que já deu 1h15. 1h15 já deu. A gente não tem como não falar da pandemia, de tudo que ela causou ao nosso mercado, né? Mas justamente por causa disso, você lançou as máscaras do bem. Como foi isso? O que mais você fez por conta desse momento? Essa foi uma questão lá atrás, que nós precisamos dar a nossa contribuição de alguma forma. E vamos lançar aí as máscaras do bem. E vamos convidar algumas artesãs da comunidade a costurar e depois a gente reúne essas máscaras e doa. E nós tivemos, ainda nós temos material para fazer algumas máscaras, se você acredita. Nossa. Mas você vai falar, no início, como é que aconteceu? Nós, isso não envolveu dinheiro de artesão, nós compramos o TNT, o elástico, fio, tudo que precisava para costurar a máscara. Aí nós falamos com a comunidade quem se dispunha, algumas artesãs se dispuseram sem ganhar nada, outras, eventualmente, a gente dava um valor simbólico de 10 centavos por máscara para que pelo menos tivesse algum estímulo. Nós chegamos, a doação, a ideia era chegar a 10 mil, chegamos a 8.500 máscaras doadas de TNT, feita não duplamente, feita com uma só parte de TNT, né, uma folha só de TNT, mas que Santa Marcelina foi o hospital aqui da Zona Leste que recebeu a maior parte dessas doações. O padre aqui na Moca, fugiu o nome dele, tem o Lancelotti, recebeu alguma parte dessas doações. Nossa, a Associação Dandara, que é uma associação aqui no Tatuapé, a Associação Cultural recebeu parte das nossas doações, e
nós fizemos as máscaras do bem com a ajuda das artesãs da comunidade. Aí entrega material através de motoboy, vai retirar material, quer dizer, teve que fazer uma logística para que isso chegasse até nós, a gente pudesse condicionar da melhor forma possível e entregar, né? Então eu digo assim, nessa trajetória, a gente procurou dar a nossa contribuição, que é servir, servir, servir e servir. E alguns talvez tivessem até preocupação de falar, não, mas ele é candidato, será que ele não está fazendo isso porque ele é candidato? E eu digo o seguinte, a campanha eleitoral acaba, mas eu dizia, a comunidade Empreender e Vender não acaba depois da campanha eleitoral, né? Independente de resultados de campanha eleitoral, e aí entra um pouco aquilo que a gente estava dizendo, eu brincava com as artesãs do Brasil todo. Como é o prefeito aí na tua cidade? Está apoiando o artesanato? Se não está, agora é hora de botar ele para fora. Tem vereador aí apoiando? Se não tiver, troca. Põe outro que apoia o artesanato aí na sua cidade, né? Faça alguma coisa, meu amigo. Não pode depender só de você. Se o prefeito não arruma uma praça para você expor o teu produto, ainda bota fiscalização para te prejudicar, muda o prefeito. Tira esse cara daí, né? E o governador não ajuda, tira o governador daí também. Então, lógico, e eu sou crítico com relação, inclusive, a sotaque, né? Que eu fui no 13º Salão do Artesanato Brasileiro e eu digo assim, São Paulo é o que mais fez feio, né? O Brasil todo estava muito bem representado lá. São Paulo poderia ter entregue naquele salão, coisa muito melhor do que entregou, né? Então, eu não poupo, não, né? Não é porque, não poupo. Eu digo assim, quem são os nossos inimigos? Aqueles que não apoiam o artesanato. E as artesãs são os nossos inimigos. É verdade. É isso. Agora, para fechar, uma mensagem para quem nos ouve. Olha, você disse uma interessante que eu costumo dizer nas minhas lives. Quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vamos juntos, né? Essa é uma frase já consagrada aí. E é um pouco disso. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vamos juntos. Vamos construir essa... Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente está realmente estourou o tempo total agora. Um beijo gigante. Beijo para você também. Se o artesanato nos trouxe até aqui, o amor nos levará adiante. Que papo, que aula, que maravilha, gente. Muito obrigada, Jorge, por ficar aqui com a gente nessa conversa tão gostosa. Para vocês, nossos ouvintes, até a semana que vem. Um beijo grande no coração. Tamo junto. Maravilhoso, Farid. Conte conosco. Estamos juntos a você para levar o artesanato brasileiro para as galáxias. Conte sempre conosco em tudo que a gente puder ajudar. E que maravilhosa a sua iniciativa. Lembrando a todos que para saber mais sobre essa grande comunidade, digita lá Empreender e Vender, seja para o site, para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook. Lembrando ainda que no site tem também o número do WhatsApp da Empreender e Vender, para que você possa entrar em contato com eles e fazer parte de um dos grupos desta grande comunidade. Não tem erro, maravilhoso, aproveite todas as mãos estendidas aí, vamos juntos levar o artesanato para as galáxias. É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até mais, tchau, tchau!